da mina comprava livros. É a segunda vez que eu gravo esse vídeo, espero que agora dê certo, porque mexeram, a moça veio fazer faxina aqui em casa, mexeu no tripé, agora que eu vi, e desmoronou tudo, e eu fiquei sem cabeça o vídeo inteiro. Bom, então vamos lá, que agora vai. Eu acabei de assistir o filme Primavera em Casablanca. Ele passou no Festival do Rio, mas eu não tive oportunidade de assistir. Quer dizer, acabei não conseguindo assistir um monte de filmes, mas não assisti esse. E eu tava com muita expectativa em cima desse filme, porque eu tinha conhecido a atriz, a Marianne Tuzani. Ela veio com o marido, que é o diretor do filme, que é o Nabil Ayush. E eu tinha visto o trailer, eu tinha gostado muito, falava sobre a mulher empoderada e tudo, que queria ir contra tudo de Marrocos, porque é uma terra que a maioria são muçulmanos e tal, então eu tinha curtido muito. Mas eu não imaginei que o filme tivesse mais do que isso, mais do que essa história, na verdade. São 5 histórias. E eu já vou avisando a vocês pra não fazer igual eu fiz, porque eu fiz errado. Desculpa, eu acho que eu vou espirrar. Eu fiz errado, porque eu fui eu, Cecília e Sabrina. E quando a gente chegou lá pra assistir, depois quando a gente saiu, eu fiquei tentando encaixar, porque o filme se passa em 2 épocas. E alguns personagens da primeira época aparecem na segunda, lógico, muito mais velhos. E a gente fica tentando imaginar se todos têm alguma ligação, e não acontece. Então não tentem fazer isso, eu vou falar já aqui quais que tem ligação ou não. Pode ser que seja um spoiler, pode ser que seja um spoiler, mas acho que não vai atrapalhar a história do filme, tá? Bom, ele começa em 1982 quando um professor, que é o Abdellah, que é eu não sei se estou falando certos nomes, mas é o Amin Enaj, o ator. Ele dá aula numa escola muito humilde, muito pobre mesmo, cara. A escola não tem quase nada, ele dorme dentro da escola, ele anda todo furado, e ele dá aula, e a terra do lado, as casas são todas sem estrutura nenhuma. E ele dá aula para aquelas crianças. Eles falam um dialeto, na verdade, não é o árabe. E aí um belo dia, um péssimo dia, aparece um cara lá que é do governo dizendo que a religião é o islamismo, que ele tem que falar árabe, que é a língua oficial, que ele não pode ficar dando aula. Então o cara fica controlando ele a dar aula. Até que ele fica meio que se rebelando, não querendo que as crianças sofram porque não estão entendendo nada. E ele acaba sendo substituído. Só que dentro desse cenário, ele é um homem que ele vive ali dentro, mas ele tem um caso, né? Ele é namorado de uma viúva que mora ali. Essa viúva tem um filho, o filho tem alguns problemas de fala e tal, ele parece um pouco gago. E aí, ela tem uma cena que ele tenta meio que fugir assim, do lugar para não ser visto com ela, e ela fala pra ele, olha, você não precisa se preocupar não, porque quando meu marido morreu, ninguém me ajudou, agora não tem ninguém que fala nada com quem eu devo ficar ou não. A gente sente ali que tem aquela fofoquinha e tal, de ficar falando se é casado, se não é casado, e também se passa em 1982, mas dizem que pelo que a gente vê depois, ali é uma terra careta até hoje. Então, ele promete para aquela mulher que ele vai embora, mas que ele vai um dia voltar, só que ele acaba não voltando, e a gente só fica sabendo disso lá na frente. Porque aí já é 2015, a gente não vê mais esse professor, a gente começa a ver outras histórias. Tem a história, por exemplo, da Salima, que é a Marianne Tuzani. Ela é uma mulher muito à frente, assim, das outras mulheres, porque, tipo, ela usa roupa justa, ela é toda maquiada e tal, ela não usa hijab, ela não tem nada a ver com a religião. E ela tá lutando com o marido dela, na verdade, para poder trabalhar fora. O sonho dela é trabalhar fora e ele não aceita. Ele também acha que ela não deve fumar, ele acha que ela não deve dançar nos lugares públicos e tal. E ela é muito, muito, muito à frente do seu tempo. Você tem ideia, quando ela tá andando na rua e os homens falam, nossa, que indecente, ficam mexendo com ela, olhando pro corpo dela, ela diminui o tamanho da roupa, ao invés de que a maioria faria, ou sair correndo pra um lugar, ou se cobrir. Ela não tá nem aí, ela acha que ela tá certa. E é uma mulher que sofre com isso, porque ao mesmo tempo que ela ama aquele marido, ela sofre com o machismo dele. O que eu não entendi muito bem da história deles é que ela fica grávida, eu entendo que é dele, e tem uma guru na história, que é exatamente, depois a gente vai ver, que é aquela mulher que foi abandonada pelo professor com o filho, que ela já tá bem mais velha, aliás, colocaram uma atriz bem mais velha, e ela vai até a casa dessa mulher, onde várias mulheres ficam dançando e cantando, ela parece meio que uma guru mesmo, né, dela, não sei como é que se chama isso, e ela dá conselhos pra ela, e quando ela vai dar conselho pra ela, ela fala, você tá grávida, ela fala, tô, você vai tirar, vai ter, e ela fica meio assim, nem desejo, já sabe, ela fala que não. Então a gente não entende muito bem aí esse universo, de por que ela não quer ter o filho, porque eu entendo que um homem machista como aquele careta ia querer exatamente que ela ficasse em casa com a criança, pode ser que ela veja que isso seja prender ela de verdade, e que ela nunca vai trabalhar, que é o sonho dela. Então,
que ela quer ter dinheiro para viajar, é isso que ela fala para ele. Então eu entendo que aquele núcleo ali é dessa forma. A gente vai ver ela sempre lutando para isso. Outro núcleo muito bacana que tem no filme, e sofrido também, se passa em Casablanca, né, na cidade, lá em Marrocos, de um pai e filho judeus. O pai não trabalha mais, ele deixou o restaurante pro filho, a esposa dele já faleceu, e o pai tá super triste porque um amigo dele judeu morreu e não tinha nenhum judeu para enterrá-lo. O que a gente entende também é que tem pouquíssimos judeus ali em Casablanca e que o pai tem medo também de ser abandonado. A gente vê todo o preconceito que sofrem com os judeus ali. O que a gente entende também é que eles são pouquíssimos, que eles sofrem muito preconceito. E no início do filme, numa briga que tem na escola, um menino xinga o outro e fala que ele é judeu como se fosse um puta xingamento, né? Ou seja, a gente vê ali o preconceito que eles sofrem. Esse Joey, apesar de ser um homem bem sucedido, morar num apartamento legal, ter um carro bom, ser dono do restaurante, ele sofre ali os preconceitos com várias coisas. Tem uma namoradinha que não quer assumir ele, quer que ele deixe na esquina. Tem uma prostituta que ele vai contratar na rua. E que essa cena eu não entendi muito bem, porque ela vai fazer sexo oral com ele e ela não percebe que ele é circuncidado. Uma das grandes coisas que tem nos judeus, a diferença, que tinha na Segunda Guerra e tudo, que quando tirava a roupa reconhecia se era judeu ou não, é o homem ser circuncidado. E ela tira, ela faz lá um negócio, ela não percebe. E depois, quando ela vai um dia ser levada para casa dele, ela continua sendo paga, ela pega e vê que ele é judeu pelas coisas que tem na casa e não quer mais dormir com ele. Ou seja, até a prostituta tem um preconceito com quem é judeu. Então a gente vê ali o sofrimento do cara. Dentro desse restaurante trabalha um cara que a gente depois percebe pela marca na testa, que é o filho da mulher que foi abandonada e que tinha problema de fala e tal. Ele é o garçom do lugar e ele é completamente apaixonado pelo filme Casablanca. Eu acho que aí até o diretor quis fazer uma comparação do que é o clichêzão, porque Casablanca, que foi um filme antigaço da década de 50, 60, ele foi filmado, não foi filmado lá em Marrocos, na verdade, só algumas partes, e é um filme que conta uma história de amor na cidade e que virou um marco, e é com a Ingrid Bergman e o Humphrey Bogart. O cara, ele é totalmente apaixonado por essa história e ele sonha cada lugar que foi feito, ele sabe todas as falas. Inclusive tem uma cena muito forte, assim, triste, porque não chega a ser forte, é triste, porque o Joey, né, o judeu, que ele tá mega pé da vida de tudo que ele já passou, aí o cara tá lá ainda sonhando, e todo lugar ele fala, aqui filmaram o Casablanca, ele fala, cara na real que nunca foi filmado nada aqui, então só pra você saber, nada foi filmado aqui, ele fica mega triste. Eu acho que exatamente o diretor, ele quis acabar com esse clichê, que é tipo que nem que se filmasse aqui no Rio hoje e falasse, aqui não tem nada, aqui é só carnaval, mulher bonita, cerveja, não sei o que lá, e a gente sabe que a gente tá passando por uma guerra civil praticamente. Então acho que é isso que ele quis cortar esse clichêzão que tem sobre Casablanca. Não sei esse paraíso que todos imaginam que seja por causa do filme. Eu mesmo não tenho muito assim, do que é Marrocos. Bom, fora essa história, tem uma de um rapaz super humilde também, que o pai não aceita que ele cante numa banda e que o sonho dele é ser o Freddie Mercury. Ele é muito fã do Freddie Mercury, ele imita as roupas do Freddie Mercury, imagina em Marrocos fazendo isso. E ele é muito, muito fã. Essa história eu não entendi muito bem se passa em 2015 ou se passa um pouco antes, porque ele ouve fita cassete. Então eu acho que se passa um pouco antes. Mas não tem nenhuma ligação com as outras, né? Quer dizer, não, até tem. Bom, enfim, eu não entendi muito se passa ali. Mas esse rapaz, o sonho dele é ser o Freddie Mercury. A gente entende que ele além de querer ser o Freddie Mercury, não só por causa disso, mas ele é gay, então também ele tá ali se descobrindo com os outros rapazes e tal. E ele tá sofrendo porque o pai não aceita ele cantando numa banda, e a única fã que ele tem é a irmã. Então também tem todo esse problema da questão dele não estar ganhando muito bem, dele querer um dia rodar a Europa fazendo sucesso com a banda dele, e o pai nem olhar pra cara dele e não querer saber dessa história. Bom, fora essa história, a gente tem da menina que é rica e que tem tudo dentro da casa dela, mas que não tem o amor da mãe. O pai não aparece, tudo, ela vive mais com a avó do que com outra coisa. E a gente percebe depois que ela está se descobrindo e ela é lésbica, ela gosta de meninas. E ela sofre com aquilo e ela tenta perder a virgindade de uma forma bem esquisita. E esquisita pra gente, mas a gente entende que é uma rebeldia dela
contra o sistema e contra toda a cultura que ela vive, porque ao mesmo tempo que ela usa roupas curtas para o padrão que eles usam, ela tem uns horários de reza que ela segue, ela para, o celular dela apita, ela tem que rezar ali no meio da casa, ela bota burca, ela bota lenço, ela bota tudo. Então tem essa questão aí. Bom, tem outras histórias aí também que vão se entrelaçando, seria um spoiler grande. A minha intenção é que vocês vejam o filme, que vocês curtam. Eu acho que é bacana para entender questão de desemprego, questão de cultura, questão de machismo, de Marrocos, né? Então acho que é um filme mais marroquino até do que francês, é muito pouco falado francês no filme, mas é um filme muito bom, um filme com percepção muito grande sobre um mundo que a gente acha que evoluiu, mas que na verdade parou no tempo. E essa é a percepção que o diretor quer que a gente tenha. A filmagem é muito bem feita, os takes são muito bem feitos, você acompanha a dor daquele professor com a câmera, você acompanha a maquiagem sendo mudada, tirada e colocada de uma forma única ali num take só do rosto dela, né? Então tem várias cenas tão bacanas no filme, tão maravilhosas. Então, sabe, o filme é muito bom. A minha nota pra ele é muito bom. E é isso. Fica a minha dica de filme francês, marroquino, franco-marroquino, pra vocês aí, assim que estrear, que é dia 19 de julho. Beijo grande, eu vou ficando por aqui.